É, e a Zanária começa hoje, essa vergonha aí, ó. Por que a moça tá sorrindo pra câmera também, cara? Porra, vai todo mundo se lascar, pô. Desculpa os palavrões aí, que esse vídeo aí já tô alertando aqui que pode conter sérios palavreados e tal. Posso já pedir desculpas a você aqui que tá no YouTube, você que tá no Instagram. Mas não dá, cara. Não dá. O Central Córdoba, é a primeira participação do Central Córdoba na Libertadores. Até ontem, ninguém conhecia esse time. O Flamengo vai lá e tem a pachorra de me perder esse jogo no Maracanã em frente à sua torcida. Uma torcida que também não canta, que não apoia. Fica preocupado em tirar fotinha, fica preocupado em ficar turistando. E o pior, a diretoria vai lá e bota ingresso caro num jogo de Libertadores, cara. O BAP e o Ricardo Reis estão de brincadeira, metendo a faca no torcedor. Vai tirar o torcedor pobre do estádio e bota, sei lá, os caras que vai no de férias com ex da MTV, porra. Pelo amor de Deus. Jogo ruim do Flamengo, sinceramente. O Flamengo começou perdendo chance do primeiro minuto, com o Plata recuperando bola no meio, metendo uma bela caneta, avançando pela direita. Ele encontra o Juninho avança, finaliza e aí o goleiro, na verdade o lateral tirou a bola ali no chute, a bola bateu no lateral. Aí depois o Cufré finaliza de fora da área após a defesa do Flamengo afastar mal, ele pega ali de primeira e o Rossi saltou para defender. Depois o Bruno Henrique quase fez, né, no chute pelo lado esquerdo, ele mete uma bomba. E aí aos 14, mais uma vez, ali o Flamengo perdendo a grande oportunidade. Cruzamento do De La Cruz na cobrança de falta. Léo Ortiz desviou de cabeça e aí o Aguirre fez a defesa. E aí, aos 19 né, do primeiro tempo, o lance do Florentino. Ele chega ali na dividida com o Léo Pereira, ele toca na bola e o Léo Pereira foi idiota, um completo de um burro, deslocado, abriu a mão grande e meteu na bola. O árbitro foi até o VAR e viu o pênalti. Obviamente que ia marcar pênalti. E foi muito pênalti. Foi burrice do Léo Pereira. E aí na cobrança do pênalti, Herédia deslocou o Rossi. Bola de um lado, goleiro do outro, foi no canto. E aí o Central Córdoba fez 1-0. E aí depois o Flamengo parou. Ficou preso no tempo. Não conseguiu arrumar uma grande oportunidade. Não conseguiu fazer ali não conseguiu obter uma grande chance. Até que aos 35 minutos, belo passe de Jorge de Arrascaeta. Ele consegue achar o Bruno Henrique vai para a área. Aí quando ele chega próximo ali à grande área, ele é empurrado e aí ele acaba, no primeiro momento, sofrendo um pênalti. Mas o VAR, ele vai lá, checa e vê que o Bruno Henrique ele é empurrado ainda fora da área e anula e dá a falta. E o Léo Pereira quase marcou o gol do empate. Cobrança colocada, foi na rede, mas foi na rede do lado de fora. E aí depois o Central Córdoba chega pela esquerda e aí teve uma falta feita em cima do Perelo, que cai diretamente do joelho do De La Cruz. E aí o Cufré cruza nessa bola e o Florentino consegue cabecear, sobe mais alto que todo mundo, o Léo Pereira dormindo, a defesa do Flamengo praticamente dormindo. Ela vai no meio do gol. E o Rossi não tem nem o trabalho de espalmar a bola para tirar ela. Ele pula com delay, o Rossi. E vai lá e o Central Córdoba faz 2-0. Que coisa terrível, que noite terrível pro torcedor do Flamengo. Que noite péssima, horrível. O Flamengo perdeu chance no primeiro tempo, no início do primeiro tempo. Depois do primeiro gol, sentiu o golpe. E é pra piorar, 2-0. Depois o torcedor do Flamengo, assim que o juiz apitou o fim do primeiro tempo, vaiou. E aí veio o segundo tempo. E aí o Felipe Luiz tirou o Everton Araújo, tirou o Juninho, tirou o Varela, botou Gerson, Wesley e o Pulgar, que eles foram poupados. E aí os poupados, eles entram no segundo tempo, eles entram muito mal. O Flamengo até começa bem o segundo tempo. O Gerson levantou a bola na segunda trave, o Alexandre escorou pro
Ele tentou escorar pro Plata, mas aí a defesa tirou. Depois o Plata teve grandes oportunidades. Aos 3 minutos ele finaliza muito mal após cruzamento do Pulgar. Aí passou pelo Léo Pereira e o Plata pegou de primeiro e mandou longe. E aí foi nesse segundo tempo que o Central Córdoba usou e abusou da cera, né? Toda hora caía os jogadores, tal. E a arbitragem praticamente defecando e andando. Tava praticamente sem fiscalizar. Aos 14 minutos, o Alexandre ele sofre a falta e aí o De La Cruz ele bate direto. O Aguirre até alcança, até chega a tocar, mas ela bate na trave e entrou. E aí o Flamengo diminuiu. E aí, né, aos 24 minutos, o Felipe Luiz tirou a Arrascaeta e entrou o Luiz Araújo, né? O Arrascaeta tava tentando, tava carregando o time do Flamengo ali nas costas. E aí o Pedro voltou, entrou aos 28 do segundo tempo no lugar do Alexandre. E aí, depois, o Flamengo ficou abusando de cruzamento. E a maioria dava errado. O Gerson errava cruzamento. O Wesley parecia aquele mesmo Wesley de 2023, do início de 2024. Errava todos os cruzamentos. Parece que ele esqueceu o futebol dele na seleção brasileira. E pra piorar, né, juntando isso tudo, teve a cera dos argentinos. E o juiz perdeu o comando do jogo. Perdeu o comando do jogo, deu pouco acréscimo. E aí, né, Gerson chutava, parava na marcação. Não conseguiu acertar nada o Gerson hoje. Wesley não preciso nem dizer que foi mal. Luiz Araújo também. Aí aos 48 minutos o Flamengo teve a última oportunidade com o Pedro fazendo o pivô após o lançamento. Aí ele escora, dá pro Luiz Araújo, bate. E aí o goleiro teve que fazer a defesa e aí terminou o jogo. Depois de 3 cobranças de escanteio do Pulgar seguidas. Na primeira cobrança ele foi lá e fez a cobrança do primeiro pau. A defesa tirou. Segunda cobrança, primeiro pau de novo. E adivinha? A defesa tirou. E aí a terceira e última, primeiro pau de novo. E aí errou o cruzamento e aí terminou o jogo. Derrota ridícula, péssima. Agora o trabalho do Felipe Luiz começa a ficar pressionado. Felipe Luiz insistiu de novo na linha de 4 atacantes no decorrer do segundo tempo, que já não deu certo nos últimos jogos e agora ele volta a insistir. Já tá ficando chato. Batendo na tecla agora todo jogo que o Felipe Luiz tem que parar de insistir nisso, porque senão o trabalho dele vai morrer rápido. E cara, o Flamengo tem que treinar mais. Foi muita displicência. Muitos lances ali, erros idiotas. De marcação, de finalização. E é isso, cara, basicamente. O Flamengo foi a campo com o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre na defesa, Ayrton Araújo, De La Cruz, Arrascaeta, Juninho, Bruno Henrique Plata, o Gerson no lugar do Juninho, Luiz Araújo no lugar da Arrascaeta, Pulgar no lugar da Ayrton Araújo, Pedro no Alexandre e Wesley no Varela, técnico Felipe Luiz. Vamos às notas. Rossi, 5. No lance do pênalti ele não teve culpa, mas no lance do segundo gol, a bola veio ali na direção dele e ele pulou todo torto, todo errado. Os lances de saída de bola, ele foi muito afobado também em alguns momentos. O Rossi, ele é um bom goleiro, mas porra, tá mal em alguns momentos. Hoje ele foi muito mal. Varela, 5,5. O primeiro tempo dele foi ok, ele fez ali uma partida no primeiro tempo ok, tentou. Mas eu achei que ele comprometeu bastante. Wesley, 3,5. Pior partida do Wesley disparada com a camisa do Flamengo esse ano. Tudo que ele tentou, ele errou. Os cruzamentos hoje do Wesley foi uma porcaria, foi uma merda. O time ele não rendeu hoje. Léo Ortiz, 4. Pior partida do Léo Ortiz também. Inseguro, afobado ali nos lances, principalmente no segundo tempo. Léo Pereira, 2,5. Léo Pereira, cara. Pênalti burro. Marcação frouxa no segundo gol.
vários e vários momentos em que ele erra. No momento que pedia pressa ali pro Flamengo sair pro jogo, ele saía de forma lenta. Tá mais preocupado em sair no Instagram chorando por causa da namorada do que em jogar bola, Léo Pereira, pô. Bora jogar bola, bora querer, pô. Ajuda aí. Alexandro, nota 5 também, partida ruim do Alexandro, ele não rendeu. Pedro vai ficar ali com um 6, né? Entrou mais ou menos, ainda tá se recuperando de lesão, fez o que pôde, dentro do possível. Entrou na fogueira também, o coitado do Pedro. Entrou na fogueira, o cara. Everton Araújo, nota 1,5, que, cara, ele é uma joia. Eu sei que o cara é um garoto do ninho, né? Teve boas atuações em alguns momentos, mas, pô, que jogo tenebroso do Everton Araújo. Outro que tentava tudo e errava tudo. Tem que ser emprestado para ganhar novos ares, para ganhar mais experiência, ou sei lá, o Flamengo vender ele. Porque tá preocupante o Everton Araújo. Eu sei que ele, porra, ele ainda é moleque e tal, tem tudo ainda pra amadurecer. Mas tem lance que ele cabaçou demais, cara. Isso não pode acontecer. Pulgar, nota 4. Muito mal também o Pulgar. Entrou muito mal. Entrou nerfado também. Ainda levou amarelo, como sempre. De La Cruz, nota 4,5. Fez o gol de falta, é verdade, mas sem o Pulgar ali no primeiro tempo, ele foi horrível no primeiro tempo. Foi muito displicente. No segundo tempo ele deu uma certa melhorada, mas depois caiu, fica com 4,5. Arrascaeta 6,5, partida ali que foi só ele e o Plata no primeiro tempo que jogaram. E aí o Felipe Luiz vai lá e tira ele no segundo tempo. Eu achando que ele poderia render mais. Ele deu alguns passes decisivos e tal, mas infelizmente nos converteu em gol. Luiz Araújo, nota 3,5, partida péssima também do Luiz Araújo, cara. Nem entrando no segundo tempo hoje, que ele é o expert do segundo tempo, ele conseguiu fazer uma boa partida. Foi terrível. Foi terrível. Juninho, 3. Eu sei que o Juninho fez um primeiro tempo razoável ali e tal, mas perde chance. Tá alérgico a gol, coitado. Tomara que ele tire a zica nos próximos jogos, mas por enquanto tá muito difícil pra você, Juninho. Nota 3 pra Gerson também. Partida ruim do Gerson. Entrou muito mal também. Entrou parecendo que tava travado, mais travado que coluna de velho. Bruno Henrique, 2,5. Pior partida do Bruno Henrique na temporada. Segundo tempo, das arrancadas dele não tava funcionando. Conseguia quebrar a bola de uma maneira impressionante, de uma maneira terrível. Partida fraca do Bruno Henrique ainda. Ele cabeceou na trave no último lance, cara. Esse ele não teve culpa, mas, cara, foi ruim o Bruno Henrique. E o Plata fica com uma nota 6,5. Foi bem o Plata no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele deu uma decaída também. Mas ele e o Arrascaeta foram os outros que, de fato, foram bem no jogo e tentaram alguma coisa. E o Felipe Luiz, nota 5. Tá começando ali a torcida do Flamengo pegar no pé dele. Teve vários no intervalo e com razão, que a atuação do Flamengo no primeiro e no segundo tempo é lamentável. E o Felipe Luiz tem que parar de insistir no que tá dando errado, que é a formação com 4 atacantes. Ele tem que povoar mais o meio de campo e não povoar o ataque. Porque se você não povoa o meio de campo, você acaba perdendo equilíbrio e consequentemente você pode ter risco de você tem o risco de ter o seu time mais exposto, tomar contra-ataque e consequentemente o gol. Ele tem que parar com isso, cara. Com essa mania irritante. É isso, cara. A gente perde pra cópia do Central de Caruaru, o Central de Córdoba, que nunca jogou uma Libertadores na vida, nunca ganhou um jogo de Libertadores e aí ganha justo do Flamengo. Que partida ruim, lixosa, tenebrosa. E o próximo jogo do Flamengo vai ser no domingo, às 5h30 da tarde, contra o Grêmio na Arena pelo Campeonato Brasileiro. E aí na terceira rodada vai jogar contra a LDU na altitude no dia 22, uma terça, às 7 da noite. Seja o que Deus quiser. E é isso então, Ians FC no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, deixa o like, comente, compartilhe, segue a gente nas redes sociais, apoia.se/Fernandes, se você que está no Instagram, Fernandes10, 2S, e a Fernandes _ narrador e Redfly Ianzão, segue a gente aí,
dê sua opinião e é isso, cara. Que noite ruim, cara. Que noite ruim pro Flamengo de Felipe Luiz e seus Blue Caps. E essa torcida, cara. A torcida do Flamengo hoje não teve união de organizada. Não teve nada de bom na nossa torcida hoje, infelizmente. Parece que a arquibancada hoje em dia ficou restrita aos playboys, aos turistas, aos famosos, aos caras do de férias com ex. E não mais ao povão. Até domingo, com mais Ianzão na área pré e pós-jogo do Flamengo.